Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Sou Fernando Silva, falo diretamente de Sumaré para mais um GP às 10, nessa semana que estamos entrando aí a caminho do desfecho da temporada 2019 da Fórmula 1, uma temporada que, como eu disse tempos atrás, marcada por um campeonato não muito bom, porque na verdade não houve uma disputa real pelo título. O Lewis Hamilton, graças à superioridade técnica dele e também da Mercedes, dominou a temporada, e graças também à oscilação, à instabilidade dos seus rivais diretos, né, como Valtteri Bottas, Charles Leclerc, o próprio Sebastian Vettel e também o Max Verstappen, né? Eles aliaram grandes corridas com outras bem opacas, e o Hamilton nadou de braçada, ex-campeão mundial com todo o merecimento. O campeonato como um todo não foi dos mais emocionantes, né? Tanto que foi definido já no GP do México, né? Restando ainda algumas corridas aí para terminar o campeonato que se encerra agora nesse fim de semana em Abu Dhabi. Um campeonato com grandes histórias, né? Seria muita pretensão minha falar qual é a maior história de 2019 na Fórmula 1, mas, por exemplo, a Honda por si só uma grande história, o Alexander Albon, né, a ascensão do Albon foi uma grande história, os altos e baixos do Pierre Gasly, a redenção dele com o pódio no GP do Brasil, outra grande história, mas eu queria destacar uma outra que a gente acabou acompanhando muito de perto em Interlagos e também de uma forma ou de outra ao longo da temporada, que foi esse renascimento da McLaren, né? A McLaren que viveu um período de calvário muito grande na Fórmula 1, uma vez que desde 2014 não subia ao pódio, né? Aquele pódio do GP da Austrália com o Kevin Magnussen, que fazia a sua temporada de estreia na Fórmula 1, e com o Jenson Button, mas desde então foi um período muito amargo, muito difícil para a equipe britânica, né? Aquele período crítico que viveu entre 2015 e 2017, uma aliança com a Honda que tinha tudo para ser bem sucedida, mas acabou naufragando por várias situações, né? Problemas de comunicação, uma pressão muito grande, principalmente por parte do Fernando Alonso, e a McLaren se via obrigada a pressionar a Honda porque queria dar um equipamento para justificar a permanência do Fernando Alonso na equipe. No fim das contas não deu certo, esse casamento entre Honda e McLaren durou até 2017. Em 2018 a equipe assinou com a Renault um contrato de 3 anos de duração para a sequência da Fórmula 1, e ano passado acabou que, mesmo com o Fernando Alonso bem ainda, né, bem de certa forma, em forma, se mostrando ainda tecnicamente muito importante para a Fórmula 1, mas uma dupla muito desigual, né, com o Stoffel Van Dorn, tanto que a gente lembra muito bem o placar de 21-0 para o Alonso nas classificações, mas a falta de resultados da McLaren foi tão grande que o Alonso optou até por encerrar a carreira na Fórmula 1. Ele fala em até logo, mas eu acho muito pouco provável que ele volte à Fórmula 1, e o Van Dorn também saiu. E para 2019 a McLaren optou por trazer uma dupla muito jovem mesmo, a dupla mais jovem da Fórmula 1, pela média de idade aí, né, na temporada 2019. O Carlos Sainz chegou à equipe com 24 anos, já com uma cancha, né, das últimas temporadas, com o Toro Rosso, com o Renault, conhecedor da filosofia de equipes diferentes na Fórmula 1, e o Lando Norris como o novato, aquele nome que vem sendo trabalhado há muito pela McLaren para o futuro da Fórmula 1. O Sainz chegou com 24 anos e o Norris com 19. Uma dupla que começou a temporada cercada de desconfiança. Havia ainda aquela dúvida se o Alonso poderia voltar. Ele chegou a ser cogitado para testar pela McLaren e tudo, né? Mas acabou que a dupla acabou se firmando mesmo, conseguiu se firmar
ao longo da temporada. Obviamente que o Norris com um pouco mais de dificuldade em alguns momentos em relação ao Sainz, mas conseguiu se encaixar tanto o Lando como também o Carlos. O Carlos que conseguiu a maioria dos melhores resultados da McLaren na temporada. O Norris conseguiu fazer boas classificações, muito boas classificações, e também conseguiu encaixar algumas corridas muito interessantes. Lembro muito do GP da Bélgica, em que ele tinha tudo para terminar na 5ª colocação, fez um enorme trabalho naquele domingo em Spa-Francorchamps, mas o carro deu problema ali praticamente na linha de chegada e acabou por derrubá-lo, né? E outras situações também, como pitstops, e a McLaren se enrolou muito. Era para ter uma pontuação muito melhor do que a ótima pontuação que já tem e que já garantiu o 4º lugar no Mundial de Construtores, a 4ª força, só atrás de Mercedes, Ferrari e Red Bull. Mas eu queria falar um pouco além do que a gente viu no fim de semana da McLaren lá em Interlagos. Eu fui escalado pelo Grande Prêmio na cobertura do GP do Brasil para ser, digamos assim, o setorista da McLaren lá em Interlagos. E a gente acompanhou algumas nuances assim bem interessantes da equipe, que acho que refletem um pouco esse estado de espírito da McLaren, o que tem sido 2019. Primeiro que eu notei foi um clima muito ameno, muito agradável lá dentro, né? Mesmo no sábado, o sábado havia sido bastante ruim, né? O Norris ficou muito perto de passar para o Q3, mas não conseguiu. E o Sainz enfrentou aquele problema no motor, problema eletrônico no seu motor Renault, e sequer conseguiu fazer volta de classificação, largou em último, ficou apenas na última colocação do grid de largada. E mesmo assim, com natural ambiente assim de chateação, tudo, eles esperavam, obviamente, algo a mais, só que o que aconteceu é que a gente percebeu assim um ambiente assim tranquilo, assim, eles tinham certeza de que poderiam reagir no domingo. Um detalhe que na sexta-feira, falando com o Carlos Sainz, ele falou uma situação curiosa, a gente até publicou no Grande Prêmio na sexta-feira ou no sábado do GP do Brasil, que ele esperava que 2020, aliás, seria muito difícil para conquistar um pódio na Fórmula 1 e que a esperança real era de que a McLaren andasse mais próxima, digamos assim, do pelotão da frente, dos carros da frente, para de repente aproveitar a oportunidade. Mas esse pódio que aconteceu no GP do Brasil foi muito além das expectativas da equipe, por mais que exista toda essa confiança no trabalho da McLaren, no potencial de desenvolvimento da McLaren. É claro que foi algo muito inesperado, claro que na esteira de uma corrida insana, como foi no GP do Brasil, mas foi muito inesperado, né? A gente falou também com o Gil de Ferran horas antes, né? Uma hora antes da largada lá em Interlagos, e ele falou que esse era o caminho, né? Apostar em 2 jovens pilotos assim com muito potencial, uma capacidade de crescimento muito grande. Os dois estão definitivamente confirmados para 2020, e a expectativa da McLaren e do Carlos Sainz, o Lando Norris, a tendência é que ele siga por um bom tempo na McLaren. E o Carlos Sainz, ele tem contrato até o ano que vem, mas a tendência é de permanecer por mais alguns anos. Os dois estão bem contentes, ele falou muito isso pra gente no Grande Prêmio. O Sainz está muito feliz na McLaren, muito mais feliz do que quando esteve com a Renault, com a Toro Rosso, ou quando alimentava as esperanças de ser promovido para a Red Bull. Ele se encontrou na McLaren, e a McLaren encontrou aquele piloto que desejava, aquele piloto que esperava que de repente fosse o Fernando Alonso. O Alonso não teve as condições, mas também o Alonso, também é bom lembrar, o Alonso não trazia a McLaren um bom ambiente, né? Isso a gente percebe nos bastidores da equipe, que o Alonso trazia uma nuvem carregada, né? de reclamações, de queixas e tudo. E a gente não vê isso na McLaren de hoje. Então são pontos em que a gente enxerga, analisa e compreende que, como da desconfiança do começo do ano com uma dupla muito jovem, né, com o Sainz e o Norris, até ao pódio, até a consolidação como 4ª força, a gente vê que a McLaren foi autora de uma das grandes histórias da temporada, essa reação, essa volta por cima da equipe na Fórmula 1. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da McLaren, comentem aí o que mais vocês gostaram da equipe, né, ao longo dessa temporada, e o que vocês esperam também para 2020 da McLaren na Fórmula 1 e além, né? 2021 já tem um contrato da McLaren com a Mercedes para fornecimento de motores
daí adiante o contrato de longa duração, e aí de repente a McLaren pode até dar um salto além de qualidade com essa mudança de regras e voltar a ser uma das protagonistas da Fórmula 1. É isso aí, gente, fim de semana aí de Fórmula 1, GP de Abu Dhabi, pra gente fechar a temporada. E venham com a gente, sigam no Grande Prêmio, que é sucesso, valeu demais, boa semana a todos, tamo junto, saudações!